primeiramente, a participação de todos, a presença de todos e todas. Boa tarde a todos e todas e todos, e sejam muito bem-vindos. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a equipe maravilhosa, aos nossos intérpretes que estão aqui, exercendo esse papel de mediação muito importante. E eu gostaria de iniciar a minha fala, né, com uma breve reflexão. A Andra vai passar os slides para vocês, já está tudo certo, Andra? Pode começar a transmitir os slides. Andra? Só um minuto, gente. Só um minutinho, amiga, rapidão. Tá bom. Bom, enquanto isso, dando um breve resumo, estamos aqui para dialogar sobre a questão do erotismo, religião, questões muito importantes na poética, né, lidada com muito afinco durante muitos anos. Então, aqui está o slide, está dando para todo mundo ver, eu espero. Sim. Ótimo. Então, iniciando, né, vamos fazer essa breve reflexão sobre a mulher, né, a imagem da mulher na literatura, que sofreu uma influência em grande parte, durante ao longo da história, de preceitos religiosos, né, sejam eles de matriz cristã ou de religiões muito anteriores ou posteriores, pagãs, que por si só prescindiam a imagem feminina com muito mais independência do que no cristianismo, né. Esse culto da mulher existia pelo menos 35 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo, que é a data estimada da primeira imagem feminina que se tem notícia, né, que se tem conhecimentos, que é a Vênus de Willendorf. Então, iniciamos aqui falando brevemente sobre a questão de virgindade, que é um tema, uma palavra que vai surgir muito, porque nós vamos tratar da figura mariana, né, figuras, personagens femininas que são representações, digamos, simbólicas, essa carga de Maria, digamos assim, o maior símbolo do cristianismo, né, feminino do cristianismo. Então, muitos acreditam que Maria não era virgem, muitos pesquisadores. O termo virgindade, ele teria sido atribuído a Maria por erros de tradução. Erros, digamos assim, pode não ter sido erro, pode ter sido muito proposital, digamos assim, porque a Igreja Católica desde sempre foi guiada por figuras masculinas, né, por homens. Então, esse erro de tradução se daria porque em hebraico, no capítulo de Isaías, quando se refere a Maria, a palavra que está usada para se falar de Maria, para se tratar de Maria, não é virgem, em hebraico é alma, que ao pé da letra na tradução significa jovem que já chegou à idade de se casar. Nada a ver com virgindade, porque naquela época também era comum que, de certa forma, ainda que concebida de forma errada, né, para a época, mulheres, antes de se casar, já não eram mais virgens, né. Então, na mudança para o grego, que a Bíblia primeiro fez que tem hebraico, né, depois passada para o grego, o termo teria sido traduzido como virgem. Então, perdeu o sentido original. Quem diz isso é uma doutora, uma PhD, da professora de religiões antigas da Universidade de Exeter, Francesca Stavrokopoulou, em russo, dificílimo. Então, pode passar, Andra, um slide. Então, ainda que tivesse sido utilizada a palavra virgem para se tratar da Maria, existe uma outra questão semântica sobre o termo virgindade. E quem nos traz essa concepção é a Mônica Sjo. Andra, pode passar o slide, se puder, por favor. Então, antigas sacerdotisas da Lua, como vai aparecer no próximo slide. Amiga, só um momento que ela vai transmitir de novo, porque ela selecionou apenas uma tela. Ela tem que selecionar a tela inteira, tá bom? Transformou agora. Passou o slide. Tá ótimo, tudo tranquilo. Enquanto isso, eu vou falando. Se alguém tiver uma dúvida, pode colocar na caixinha de perguntas. Então, eu vou ler aqui
a definição da Mônica para o que seria virgindade, né? Antigas sacerdotisas da lua eram chamadas de virgens. Virgem significa não casada, não pertencente a um homem, uma mulher que era uma em si mesma. A palavra deriva do latim, significando força, habilidade, e mais tarde foi aplicada a homens como viril. Então, ela era essa contradição, esse oposto do viril, do homem, é a virgindade da mulher. Tanto que deusas como Ishtar, Diana, Astarte, Ísis, eram todas chamadas de virgens, o que não se referia à sua castidade sexual, mas à sua independência sexual. E todos os grandes heróis de culturas passadas, místicas ou históricas, eram ditos seres nascidos de mães virgens. Buda, Osíris, Dionísio, Jesus. Todos eram reconhecidos como filhos da grande mãe. A força original e os seus enormes poderes provinham dela. Então, quando os hebreus usaram a palavra no original em aramaico, significava, como foi mencionado anteriormente, a alma significava mulher jovem, donzela. Não tinha conotação de castidade sexual. Então, mais tarde, os tradutores gregos e cristãos não aceitaram a Virgem Maria como uma mulher de sexualidade independente e distorceram o significado para sexualmente pura, intocada, casta. Ela diz isso no seu livro The Great Cosmic Mother. Então, basta assim, um breve olhar lançado em direção à história do cristianismo e da própria literatura no Ocidente para que se perceba a falta de equidade no que diz respeito à figura da mulher, sobretudo na Idade Média, né? Para quem se debruça aos estudos medievalistas, não faltam exemplos de grandes autoras, poetas, filósofas. Muitas se sobressaíram, né, em períodos que eram considerados muito obscuros, fazendo com que a nossa voz, essa voz feminina, ecoasse ao longo dos séculos. É pouco estudado, por exemplo, a questão das mulheres trovadoras. Existiram muito mulheres trovadoras, tanto quanto homens, né, elas exerciam essa função, essa arte com muita, digamos, autoridade, né? Então, é muito mais passível de se perceber em uma primeira análise a questão da mulher como uma personagem, né, do que de fato como autora, o que para muitos se configura como uma perda, é de fato uma perda, mas nós podemos extrair alguma coisa disso. O que podemos extrair dessas obras criadas por homens acerca da figura da mulher, né? O que escapa muitas vezes da memória é que o ato de olhar mais atentamente a constituição da personagem feminina na construção da nossa literatura, ela também é uma metodologia muito válida para os estudos feministas, quando nós temos a compreender os meandros sociais, né, da sua existência, até o momento da subversão. O momento, por exemplo, da criação, do auge desse arquétipo de figura mariana, como Beatriz de Dante, e o momento em que ela é subvertida, a figura da Maria, ela é completamente subvertida com a Maria de Maria Teresa Horta, a segunda obra que eu vou tratar aqui. Então, inicialmente eu apresento um pouco da personagem de Beatriz, né, uma musa que segue esse arquétipo mariano, mas nós vamos fugir dessa literatura de apenas ser uma idealização patriarcal, porque embora ela carregue essa carga, sem dúvida, ela é uma personagem, né, mas é um ponto de ruptura que vai nos servir de compreensão para a personagem da Maria, de Maria Teresa Horta. Então, é interessante usar esse contraponto para que se veja a posição do intelectual medieval e de uma intelectual mulher feminista no século XXI. Uma voz intelectual através que vão utilizando a figura do símbolo de Maria como uma voz denunciante, uma voz intelectual através de uma linguagem poética, né, que apresenta contornos eróticos. Então, por isso, a escolha de Dante, né, de antemão, por quê, né, porque minha pesquisa de doutorado é sobre a poética de Dante, amor, erotismo e religião, na obra dantesca, em contraponto à poética do erotismo, amor e religião, de Maria Teresa Horta, né. Não é um estudo comparado, assim, a gente não está comparando o que é igual, a gente está tentando compreender, né, buscando investigar como a sublimação da mulher a um ser santificado se funde com a questão do erotismo, recuperando o poder já atribuído anteriormente ao nosso sexo através do sagrado feminino, de forma que a gente perceba também as diferenças do tratamento em duas épocas, por poetas de dois gêneros diferentes, em situações sociais, históricas, temporais, geográficas diferentes, né? Então, podemos constatar, nesse primeiro momento, que erotismo e religiosidade, de fato, eles não se encontram completamente em relação, digamos, de aversão, né? O que é muito sugerido por uma visão, digamos, conservadora, que limita a doutrina à pureza. Então, Tesone, por exemplo, afirma que a busca pela ligação funcional com Deus, como uma entidade cósmica, né, como uma entidade divina superior, é a porta de entrada para o êxtase e para o erotismo. E Rosenberg também estipula que nem mesmo o amor eros, como a gente sabe, existem tipos de amor diferentes, né, para a filosofia, o amor eros, que é o amor mais carnal, e o amor agape, né, que é o amor mais fraternal, o amor mais espiritual, eles não se cancelam, eles se completam na poesia. Com início na poesia dantesca, né, uma coisa que surge na poesia dantesca, no papel de elevação do ser humano.
Então, a gente toma como exemplo no ensaio a figura de Beatriz e seu arquétipo de idealização mariana na poesia. Então, a Beatriz, a maior criação, digamos, de Dante, que muito se estipula que tenha sido realmente uma mulher real. O nascimento dela se dá no momento muito significativo da mudança do cenário social italiano, né, e é dos resquícios do trovadorismo provençal. Nós sabemos, né, quando há a ruptura da lírica moderna com a lírica de língua latina, né, essa ruptura, começam a surgir as poesias, as criações em língua vulgar, não só em latim, vão surgindo as novas línguas. Então, o trovadorismo provençal é o primeiro grande movimento literário em língua europeia moderna. Esse trovadorismo provençal, ele surge juntamente ao início da assunção das línguas vulgares, né, tendo em vista que antes se becejava só em latim, de preferência em latim clássico, né, erudito. Mas esse latim, ele era vedado, principalmente às mulheres. Então, aqui nós temos o que uma professora minha dizia que era o primeiro ato de democratização de acesso à leitura e cultura para as mulheres, uma primeira, digamos, grande prova de amor, porque se versejava, se fazia versos para as mulheres, e as mulheres não tinham como ler, porque elas eram vedadas a esse conhecimento. Existiam, obviamente, as intelectuais, mas em grande parte eram membros da igreja, madres, freiras, ou então já filhas de burgueses ou de senhores feudais, gente com mais condição monetária, né? Então, ocorre aí essa democratização, né, transformando as poesias em língua vulgar, as poesias em língua latina, a poesia de língua vulgar, se preocupando com essa criação, com essa democratização da poesia e da literatura, principalmente para atender a perspectiva feminina, né, digamos assim. Então, quanto mais cresce esse arquétipo mariano de forma mais abrasiva para o cristianismo e para o patriarcado, mais o lugar da mulher é legado a uma instituição bem limitada. Então, o que se esperava era que o que não se esperava, né, que de uma forma consciente ou não, os resquícios do erotismo e do sagrado feminino sobrevivesse, ainda que de forma muitas vezes imperceptível a uma parcela de indivíduos, mesmo para os da própria igreja, né. A igreja, ela aceitou até bem a questão embora Dante tenha sido censurado por muito tempo na igreja, digamos que ela até aceita de alguma forma mais aceita do que foi no trovadorismo provençal, digamos assim. Então, Beatriz, ela está impressa, né, nesse histórico da língua italiana, né, e aqui se dá um dos pontos de motivo de termos escolhido ela, né. Vida Nova é considerado o primeiro livro em língua, o primeiro, digamos, a ponto de partida do romance em língua moderna, digamos assim. Ela é quase uma entidade, né. E aí, através disso, nos ajuda a compreender de onde vem o mito, esse mito mariano. Né? Se compreende esse surgimento do mito como um fator muito relevante nessa concepção de estudar essa personagem, porque uma das razões é que, a partir do século XX, se acentua a subjetividade dos poetas, do sujeito, né? E, de outro lado, a gente assiste o renascimento literário do mito. Então, acreditamos que, por um lado, a poesia moderna exprime, em grande parte, os anseios da mulher, do homem moderno. Ao mesmo tempo, ela resgata o papel do mito, ressignifica o símbolo de acordo com a nova realidade. Então, dessa forma, Cavalcanti afirma que a lírica moderna, ela não almeja a cópia real. A lírica moderna, ela não almeja a cópia do mito original, mas a transformação. Então, quando confrontamos duas obras, como eu vou abordar aqui, não é visando uma comparação de influências, mas de resgate e de transformação. É por isso que a pesquisa ela vai fugir do anacronismo, né? Essa questão de temporalidades tão diferentes, por não estarmos aqui, né, para comparar as obras, mas para tratar da forma que Horta transforma essa concepção e o arquétipo em uma denúncia em muitos níveis. Então, temos aqui a retomada de assuntos como religião, erotismo, em Dante, que depois de Francisco de Assis, e do próprio Cântico dos Cânticos, né, porque não tem, digamos assim, o primeiro grande livro erótico foi o Cântico dos Cânticos na Bíblia. A criação, ela traça ex que até hoje, né, no Ocidente, na literatura de língua portuguesa e mesmo de língua brasileira, que eu também vou buscar explorar na minha tese, mas no momento não nos cabe falar, né, é uma escolha pautada muito no momento em que ocorre a escrita das obras. Pode passar, Andra, o slide. Então, o poeta italiano, né, viveu um momento de grande turbulência e alteração, né. Um desses pontos de alteração é quando passamos, a partir do século X, com a ruptura da literatura latina e a emersão da lírica europeia moderna.
A Idade Média, ela é conhecida de muitas formas pela relação antitética que ela estabelece entre termos que são simetricamente inversos, né? Existia apenas o bem ou o mal, virtude ou vício, céu ou inferno. E nesse cenário, a concepção da mulher como ser inferior, né, que ela ocupava antes um lugar meramente reprodutivo, ou a concepção religiosa anterior, onde a mulher, a figura feminina, ocupou o lugar de corruptora do homem, ela não é Maria, mas ela é Eva, ela é substituída pela idealização mariana. Então, nasce o amor cortês. Ele vai modificar de forma positiva o cenário literário, mas ele não vai romper completamente com o pressuposto de desigualdade sexual da época. As mulheres ainda eram tratadas da mesma forma, digamos assim. Aquele culto, uma certa hipocrisia, né? Aquele culto na poesia, com trovadorismo e tudo, mas não chega a romper, né? A gente estuda em língua portuguesa, né, no ensino médio, a questão das líricas trovadorescas, como a mulher é adorada, como ela é amada e tudo, mas apenas na lírica, né? Vai haver a troca agora de intérpretes, tá? Então, vou dar uma pequena pausa para eles poderem trocar. Então, esse amor cortês, ele vai estabelecer várias versões em diferentes âmbitos geográficos e vai chegar na Itália como Dolce Estilo Novo, que ele vai apresentar alguns dos pressupostos do amor cortês provençal e siciliano que antecede, mas ele também vai romper com isso. Então, é o movimento, até o momento, mais filosófico interior, a forma mais filosófica e interior, digamos, concepção literária do amor no Ocidente. Então, é mais intensa, como diz Dot, né? O Dot, num momento de elevação espiritual, que é digna de despertar no homem as virtudes mais nobres e gentis. Então, por mais que tenham herdado as contribuições provençais sicilianas, o amor e a mulher para os estilnovistas não representam apenas uma técnica, sobretudo a principal fonte de inspiração para a escrita, por meio da qual se traduz a interioridade do sujeito. O ser humano está ali às portas do humanismo e do renascimento. Então, no que diz respeito ao grau e intensidade de abordagem de Eros na poesia estilnovista, é nesse momento que o desejo sensual ele se funde com as bases metafísicas de uma cultura. Então, ele realiza, assim, uma certa conciliação, né, entre os preceitos clericais, trazendo o apogeu da concepção mariana, ainda que delineado por contornos do erotismo espiritual. Então, mas ainda que se tratasse de um grupo de vanguarda, né, Dante, ele possuía um posicionamento literário independente, mesmo na fase em que ele pertencia ao círculo, né. Ele tinha muitos admiradores e tudo, ele participa, na época, ele era membro, pode passar, André, o slide, ele é membro do Círculo dos Fideli d'Amore, que consistia em uma milícia secreta de cunho espiritual, que era voltada ao culto do amor, dos mistérios, do amor e da mulher, através de uma linguagem secreta. Então, sim, o culto da mulher, de forma muito diferente do trovadorismo, né, ele quase recupera o misticismo cristão, o misticismo pagão, acerca da figura feminina, do sagrado feminino, mas o Dante leva isso muito mais a fundo do que os conterrâneos, né? Ele possuía uma autonomia de pensamento e de visão que viria a divergir, né? Um outro poeta, Cavalcante, eles brigam em cartas, né? Ele não compreende o fenômeno amoroso na sua profundidade, ou mesmo o tratamento que Dante dá à imagem de Beatriz na questão da natureza intelectual, espiritual. Então, Dante, inclusive, uma curiosidade é que, apesar de homem, né, apesar de medieval, ele foi um dos primeiros poetas do sexo masculino a denunciar violências domésticas. Muitas personagens femininas na sua obra são homenageadas e encontram justiça, né, eram figuras reais, como Pia de Tolomeia, a própria Francesca da Rimini, que possuem cantos maravilhosos para elas na Divina Comédia. Elas são canonizadas no Paraíso. Ele fala com verdadeiro desdém acerca da violência contra a mulher dessa época. Então, se ressalta que esses ornamentos religiosos cristãos são de maior frequência na poesia de Dante, né? Como eu já mencionei, né, A Vida Nova é o primeiro livro escrito em vernáculo, o primeiro livro da literatura italiana, como o primeiro livro de toda a literatura moderna, né? Então, existe essa preocupação, nessa obra, inclusive, os versos, eles ganham, que compõem a obra, né, eles demonstram como premissa uma poesia voltada à mulher que se torna a única razão de sua produção, e não uma forma como o trovadorismo provençal, que no final sempre tem aquela questão cunho do coito, digamos assim, do ato sexual. O final era conseguir chegar à mulher, que muitas vezes era casada, muitas vezes era distante do poeta. Não, isso é, digamos, defasado por o estilnovismo. Então, para quem não conhece a história de Dante e Beatriz, né, Dante conheceu Beatriz quando ela tinha 8 anos, 8 anos depois eles se encontram novamente, ela já é uma moça,
e ele começa a dedicar seu amor, a sua devoção a ela, e ela morre aos 24 anos, né? O Vida Nova é contando toda essa devoção dele pela personagem, e a morte dela no final, e no final ela se transforma no final não, na Divina Comédia, ela ressurge como uma santa no paraíso, né? Ela que guia ele pelo paraíso. Então, dadas as diferenças e as inovações trazidas, né, pelo estilo novismo e pela obra dantesca, nós podemos lançar um olhar, uma análise sobre a abordagem lírica, sobre a questão do erotismo, né? Esse amor, né, a partir de Beatriz, que encontramos com a narrativa de uma dedicação tangível ao gênero feminino, que vai reverberar na Divina Comédia e em várias outras obras. Então, a figura feminina, ela não é tida só como santa, né? Ela é uma analogia a arquétipos da musa idealizada como redentora, né? E dois símbolos do cristianismo muito que recuperam, né, que simbolizam isso, é Cristo e a Virgem Maria. Virgem Maria. Um exemplo é que quando o Dante vê já, né, a Beatriz com 18 anos, a primeira aparição dela se equipara muito à questão do momento de saudação, né, entre o anjo Gabriel e Maria. Eles possuem essa saudação, eles trocam essa questão do erotismo muito pesada aí, digamos, do erotismo espiritual, porque no ato da saudação, como acontece entre a saudação do anjo Gabriel e Maria, como a gente vai ver na obra de Horta, da Maria Teresa Horta, são análogas, né, esse momento da saudação de Beatriz, da saudação de Maria e anjo Gabriel. Então, justamente o episódio escolhido por Maria Teresa Horta, né, e também a saudação de Maria, a visita da Isabel, se vê ali toda a graça e a bem-aventurança da personagem. Então, mas mesmo assim, esse sagrado e o feminino, eles sempre estiveram associados, né, com mais força anteriormente no paganismo do que no cristianismo. Tanto quanto o feminino e o profano, né, como era associação muito mais recorrente na Alta Idade Média. Então, se encontra em Beatriz um momento em que se funde a concepção de sensualidade e a concepção divinizada, né. Então, há um tempo atrás, um psicoterapeuta, o Vernon, ele escreveu um ensaio que ele fala sobre a paixão sexual, que é geralmente considerada melhor suprimida no cristianismo, né? Ela é considerada melhor se ela é suprimida no cristianismo. E só que Dante, ele achou que essa paixão carnal sexual era a chave. E ele não exclui isso da personagem. Inclusive, em um momento falado sobre a pureza, castidade e essas coisas na personagem de Beatriz. Então, esse momento crucial, né, em que a luta espiritual do poeta, quando ele percebe que exultar a beleza e a divindade do personagem era um fim em si mesmo, para contornar essa questão do erotismo. Então, se harmoniza essa questão do carnal e da ascensão da alma ao divino. Então, através dessa combinação de Eros e Logos, né. Há um momento, por exemplo, em Vida Nova, em que Dante tem a visão desse ser, né, que é a Beatriz, um sonho em que ela se encontra nua, sendo coberta só por um lenço vermelho, nos braços de um senhor que é a personificação do amor, né, ela está naquele momento de topor ali, e ela tem em mãos o coração de Dante, e ela devora esse coração. É um dos momentos mais marcantes de Vida Nova para mim, né, é um momento muito, que inclusive é muito forte para a própria literatura, é o primeiro livro da literatura em língua europeia, na língua moderna. Então, depois do desenvolvimento da obra de Dante, é marcado pelo momento de passagem desse desejo erótico em Vida Nova para a atração extracorpórea, né? E a Waller, a pesquisadora Margaret Waller, ela diz que essas duas visões, do desejo carnal e do desejo redentor, elas se completam, pois foi através do desejo erótico que se tornou possível a conexão da personagem até a chegada do desejo redentor, né, que se torna um desejo desculpável. Então, um adendo aqui para que o erótico nem sempre está atrelado ao prazer da pele, né, ao prazer do espírito. Um termo que ainda não foi definido, que eu procuro buscar na minha tese, que é espiritualidade erótica. Muitos poucos pesquisadores se aprofundaram nisso e estabeleceram um termo exato para isso, não existe. Então, como sabemos, a Beatriz, como eu já mencionei, ela é uma situação cósmica, então ela é um acontecimento primordial, a própria Ilíade afirma isso, ela proclama a aparição de uma nova situação, um amor divinizado, contornado pelas ânsias do desejo, que Dante utiliza para
para ir contra até mesmo alguns preceitos de sua época. Então, ela representa em si, né, a tríade do sagrado feminino, a donzela, a mãe, a anciã. Então, isso retorna com muita força na lírica da Maria Teresa Horta, só que ela vai corrigir todos os, digamos, erros que muitos poetas e muitos autores não conseguiram ao longo dos anos, quando tentaram recuperar essa imagem digamos, da personagem santificada, da personagem mariana. No que diz respeito à lírica moderna, né, a gente está ciente dessa grande mudança de contextos históricos e sociais, né, mas a gente não considera poucas obras que trazem à tona esse reflexo da musa divinizada, que vai apresentar esse ecos do amor eros e da expressão do desejo erótico como símbolo de algo maior. Então, na lírica contemporânea, pode passar, na lírica contemporânea, a Maria Teresa Horta, ela retoma e subverte de uma maneira muito ousada e bonita essa relação da pureza versus sexualidade. Então, Maria Teresa Horta, para quem não conhece, é uma escritora, jornalista, poetisa portuguesa, é uma das autoras do livro Novas Cartas Portuguesas, pela qual ela foi processada e julgada em 1972, ao lado de outras autoras, a Maria Isabel Barreno e a Maria Velha da Costa. Então, algumas autoras como a Guedes, né, quando se referem a poetisa, ela afirma que a escrita da Maria Teresa Horta, ela marca a identidade imbuída em experiências e vivências de uma voz que tem essência feminina, é a feminista por opção política. Não significa que esse percurso ele seja isolado, pois o erotismo amoroso ele nunca deixou de estar presente, mesmo nos momentos de maior desenvolvimento com causas políticas e sociais. Em Maria Teresa Horta, o erotismo ele começa a percorrer através de uma denúncia de repressão sexual, então, que pesa violentamente sobre a mulher dos anos 60 e que ainda pesa, infelizmente, hoje. Então, em Anunciações, como observamos, a mulher escolhida, insubmissa, que questiona permanentemente, ela vai se libertar de uma tradução cultural muito secular, veiculada pela religião, transformando-nos sempre em mulheres eleitas, que sempre nos transformam em mulheres eleitas, as dignas, digamos assim, porque temos e usamos o livre-arbítrio. Então, na obra Anunciações, de Maria Teresa Horta, a autora apresenta, através da reescrita da cena bíblica de Anunciação, um enamoramento entre Maria e Anjo Gabriel. Então, em poemas que expressam nessa dança de desejo e adoração, mas ao final também uma denúncia. Então, a obra é dividida em dedicatória, prólogo, tem 14 estações, epílogo e o pós-scriptum, digamos assim. Então, Silvia, ela afirma que a figura de Maria, a Maria, né, por si só, pode passar, ela se associa à imagem da deusa-mãe, dos cultos pagões, imagem que, por si só, ela exerce poder sedutor, é detentor de um poder de atração irresistível. Então, Uda afirma que, devido à sua onipotência, né, quer dizer, a necessidade imperiosa da sua existência para a sobrevivência do recém-nascido, a mãe é vivida como toda poderosa, a que pode dar ou retirar a vida. Este todo-poderoso traduz-se no mito da feiticeira ou da fada. A feiticeira conduz a encantadora, a fada ao encantamento, e o denominador comum disso é a sedução ou a fascinação. São personagens que exercem por si só a figuras de fascinação. Então, a imagem de Maria, segundo a interpretação de Horta, ela exerce esse poder sobre o personagem do Anjo Gabriel, deslumbra ele e torna-se o alvo do desejo dele, por meio da qual se inicia essa narrativa da poesia que vagueia entre a recusa, a entrega, hesitação, excitação. Então, Silva também aponta que a Horta expressa através da Maria, utilizando a imagem como culto e musa, um questionamento ao poder patriarcal por meio da Virgem, né, cuja figura representa a imagem feminina mais relevante no contexto literário cristão ocidental. Então, algo pouco explorado em Dante, né, mas ainda assim trabalhado por ele um pouco, de certa forma. A Beatriz também chega a ser comparada na obra de Dante, na Divina Comédia, à mãe, porque quando ela já assume toda esse complemento da manto da glória e da santidade, né, ela ainda é associada à figura da maternal. Ela é detentora de todo o conhecimento, um conhecimento sonhado por muitos, trocentos, milhares de poetas e teólogos. Então, é uma das poucas personagens femininas também que aparece como detentora de um conhecimento original, de um conhecimento teológico invejável, digamos assim. Então, de certa forma, a Virgem Maria de Teresa Horta, ela demonstra uma potência, né, em expansão, ela é muito múltipla. Então, pode passar, Andra. Há um jogo de sedução na qual
as asas impotentes do anjo Gabriel, digamos assim, servem como uma demonstração da virilidade, né? Novamente esse termo, virilidade, em contraponto à virgindade, que não significa aqui conotação sexual, né? E como componente erótico de conquista, né? Através das asas dele, aquele que quer conquistar e ser conquistado. Então, um dos poemas ele afirma, anela uma inocência desavinda, envenenada, que se perde, se reencontra. Mas isso não faz a personagem perder digamos, a questão da sensualidade erótica, né? Há um erotismo muito herdado da poética espiritual, como no poema que ele menciona, quando o anjo lhe aflora a nuca, com fluidez e suspiros por entre os lábios lívidos, solta-se um ligeiro silvio. Não é essência, nem o divino, que os liga e atrai, é assim o equívoco. Então, o caráter sublime, né, está justamente na sua forma de identificação e construção do feminino. Ela é múltipla, e quando de que ela é múltipla através do erotismo. Então, por isso, quando o arcanjo vai revelar que um dia ela vai ser um mito, uma ideia, um projeto de fé, ele fala que ela será segunda a escolha dos pintores do futuro, como todo fulgor das tintas e dos imaginários, Maria de si mesma, ao contrário. Mas a Maria da obra de Horta também ela é subversiva. Se antes temos a Virgem Detetora do Conhecimento, né, em Horta essa Virgem é uma questionadora do patriarcado. Ela questiona, né, você pode me desejar, podes desejar-me, amar-me e obedeceres ao teu Deus? Ou seja, você pode estar sobre as ordens de um Deus criado à imagem e ao gosto do patriarcado e ainda assim adorar como mulher? Então, quando o arcanjo revela que ela vai ser um mito, uma ideia, um projeto de fé, ela recusa. Não, ela não quer vir a ser. Ela não quer vir a ser uma oração. Não quero ser imagem de coisa alguma, se desentendendo o que faço. Então, a primeira grande transformação dessa lírica sagrada e erótica está no ato da Horta de dar voz a Maria. Então, Beatriz, ela possui voz, mas apenas na Divina Comédia, né? E quando aparece, ela é um ser etéreo, doutora do conhecimento, uma adoração e tudo. Então, a Maria de Horta, não, ela transforma a Maria, ela toma aquilo da personagem que ainda não deixa ela ser uma deusa, por exemplo, a obediência cega, ela não é cegamente obediente. Então, Beatriz é uma das primeiras personagens a qual a autora atribui conhecimento teológico, ciência, intelectualidade, sonhada por mil homens, mas Horta faz Maria questionar e até mesmo se revoltar. Ela é santificada, mas ela também apresenta uma rebeldia que faz retomar o signo da deusa, né? Ela menciona, julga adivinhar as palavras inversas, diversas, divinas, que Gabriel omite. Tu és a emissário de um cruel Deus que se diz maior. Ela é Maria, né? Mas Horta desfaz o mito da virgindade. Quem criou o mito da tua virgindade? Sendo dogma, sendo a lenda, a invenção do inverno, seu início e seu sustento. Ela também é santificada, mas ela questiona a sua condição como mulher na terra. O que interessa, afinal, a nossa diferença? Se eu, mulher, na condição da terra, e tu, arcanjo, na condição do espaço. Então, a Maria de Maria Teresa Horta, ela é muito subversiva, é uma imagem, digamos assim, que retoma um signo de obediência, segue, ela usa isso para realizar uma denúncia, porque Maria, ela está ali, mas ela não é aquela pureza, ela não é daquela pureza, ela não é inocente, ela não é, digamos assim, subservente apenas, ela questiona, ela faz o que, ela não deixa que se faça a vontade do Senhor, é a vontade dela, ela quer, mas ela não, é algo que ela precisa fazer, e ao mesmo tempo, a Maria Teresa Horta, ela realiza uma denúncia ao longo da obra, porque através desse namoramento com o anjo Gabriel, em algum momento o anjo Gabriel abandona, né, porque ele tem que seguir as ordens de Deus, ele é um anjo, né, um servo, mas, e a deixa grávida, e aí é um jogo, uma coisa muito, digamos, real na obra de Horta, que ela transforma a Virgem Maria uma questão do que milhares de mulheres passam todo o tempo, né, o abandono parental, o abandono paternal, digamos, Gabriel não é o pai, né, mas mesmo assim era o amor, digamos, de Maria, né, e ele a abandona por questões do que para ele é algo maior, né. Então, sendo assim, né, pode passar, Andra. O meu tempo já está acabando, mas ainda tem mais algumas coisinhas para falar. Acreditamos que a figura, né, e o ideal concebido por Dante, ele se estende como uma leitmotiv, né, um leitmotiv, no caso, não apenas pela obra, mas por toda a cultura ocidental que tomou o modelo de Beatriz como um símbolo de um amor devoto, mas também, como pretendo investigar mais a fundo, posteriormente, um amor que se autenticou como símbolo de adoração.
cada uma das musas, né, das obras é condicionada a um estado que excede o papel de musa, apenas por adoração e amor. É através de cada uma delas que os poetas refletem suas ânsias, o desejo erótico, que além do físico é reflexo da busca do ser humano, seja por esperança, seja por lugar de fala, ou elevação espiritual. Dante viveu um momento histórico, né, que precedeu o Renascimento, a busca e o desejo do ser humano por uma mudança científica e social, que foram consolidadas só após o Trecento, né, a troca de intérpretes. Então, a Horta vive num momento em que as nossas lutas de cunho social pelos direitos da mulher, elas ainda clamam por mudanças. Então, é interessante ressaltar como essas críticas se encontram sempre refletidas através, principalmente, da personagem feminina, e só podem ser trabalhadas, entendidas em toda a sua totalidade, porque, embora Dante tenha sido um grande poeta e tudo, é impossível conceber, trabalhar com uma figura como Maria, não sendo mulher, porque como mulheres entendemos com maior sensibilidade, com maior aprofundamento, todos os sentimentos a quais ela poderia estar associada, ou que poderiam vir a ser associados a ela. Então, deixo aqui as minhas considerações finais, e eu peço um minutinho, enquanto se preparam para as perguntas, porque eu estou com uma infecção urinária e preciso ir no banheiro, então, rapidinho. Então, muito obrigada por terem escutado essa palestra, a pesquisa ainda em momento inicial, né, porque eu estou iniciando meu doutorado agora, então há muitas coisas ainda a se desenvolverem, e os questionamentos, os debates com vocês vão me ajudar muito durante esse percurso. Muito obrigada. Voltei, desculpa. Então, terminando aqui com esse post-scriptum do livro da Maria Teresa Horta, que eu acho muito bonito, ele é um pouco maior do que isso, mas esse trecho resume muito bem, né, o que nós queremos dizer, porque desde o início, sem te dares conta, mostraste a tua matizada aura, ao te deteres numa aparente brandura à beira-face das mulheres às quais no final te igualastes, sem que alguém se apercebesse do reverso que tinhas, desassossego, mal dissimulado, pela névoa de um tempo de sereias e sibilas. Mas a isso ninguém prestou atenção ou alarme. E pode passar, no final tem algumas referências, mas se vocês tiverem interesse em mais, eu estou preparando um drive com material sobre isso, que é muito interessante, me instiga muito a questão da teologia feminista, ou mesmo dessa percepção da mulher, através do olhar do homem, através do olhar da própria mulher. Então, é isso. Agradeço. Obrigada, Anne, pela palestra. O teu tema é lindo, é interessantíssimo, eu sempre fico fascinada. Tiveram muitas parabenizações aqui pelo teu tema. E deixa eu procurar as perguntas. A Vanice Nascimento, ela perguntou por que a Maria Teresa Horta foi processada por aquele livro lá, que é As Novas Cartas, que tu mencionou no início. Isso. Então, Maria Teresa Horta, ela não foi só processada, ela chegou a ser presa e interrogada junto com as outras duas autoras. Elas ficaram conhecidas depois dessa obra como as Três Marias, né? E por quê? Na época de censura, né, acho que foi nos anos 60 mais ou menos, não lembro, 60, a obra foi considerada pornográfica. Por isso, ela foi considerada
digamos, imoral. E, por causa disso, ela foi presa e interrogada. Até elas mesmas ficaram, assim, de queixo caído, porque ambas e a obra chegou a ser destruída, queimada, enfim, mas foi a grande ascensão dela como escritora nesse momento. Foi porque a obra foi considerada pornográfica. A obra chegou a ser interrompida? Ela chegou a ser interrompida. Meu Deus. A Ana Paula está perguntando como se deu a escolha pelas autoras e obras e pelo tema da pesquisa. Então, de Dante, porque eu trabalho com literatura italiana desde a graduação, principalmente na questão da personagem feminina, e como mulher a gente tem muito desassossego, assim, quando a gente estuda algo que... Eu escolhi porque eu sou uma romântica incorrigível, né, a obra de Dante era tão romântica para mim que eu quis muito trabalhar com ela, mas ao longo da pesquisa a gente vai desenvolvendo o olhar crítico, né, a gente vai percebendo que são idealizações, então... pecam muito nisso, principalmente os autores que vieram depois, que queriam se inspirar em Dante e não conseguiram, erraram muito a mão, porque levavam essa questão da santidade da personagem ao extremo, a pureza, a questão da virgindade, digamos assim, da inocência. Então, eu acho que esse foi um dos primeiros pontos, né? E a obra de Maria Teresa Horta, porque eu amo a Maria Teresa Horta, e porque Anunciações foi uma obra, assim, que eu, quando estava estudando a questão do erotismo espiritual, eu me deparei com essa obra, e ela ela é maravilhosa. Eu recomendo que vocês leiam, porque tem muitas questões, assim, sobre o feminismo que podem ser abordadas nessa obra, e ela entra em contraponto justamente com o que eu queria abordar na obra de Dante, e com o que me incomodava na obra de Dante, e parece que ela recupera e transforma isso numa coisa... uma arma, de fato, para nós mulheres, né, digamos, num tratado sobre a questão de como nós nos sentimos certamente, assim, muito impulsionadas a sentimos pressionadas a esse papel, a esse lugar de mãe, de ser puro, de aceitar, de ser submissa. Então, acho que foi isso. E as duas obras, elas se contrapõem, assim, muito bem, né? A obra de Dante, porque eu trabalhei muito com ela, e também porque ela, como eu mencionei na palestra, é a primeira obra, o primeiro livro em língua moderna. Então, daí nasce muito da concepção, muito do que nós temos da imagem do símbolo feminino na literatura como personagem. Eu espero que tenha respondido o questionamento. Acho que respondeu. Mais uma pergunta da Yasmin Andrade. Queria saber se você já teve contato com outras escritoras do mesmo período e que abordam a mesma temática, ou até mesmo quais escritoras medievais você já estudou ou ouviu falar. Achei muito semelhante com... Eu não sei esse nome. Radewish Danver. Não sei, se tu quiser ler aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. O nome... Qual é? Quem fez a pergunta? Yasmin Andrade. Sim. Tem eu pesquiso, assim, muitas autoras. Eu tenho um livro aqui que eu, inclusive, vou indicar para vocês, que eu nunca mais devolvi para o professor que me emprestou, que é da Meg Borgin, que é The Woman Troubadours, que é sobre as mulheres trovadoras. Ai, que droga, não tá focando. Não tá focando. Tá, focou. Mulheres trovadoras na Idade Média, que é sobre justamente autoras, trovadoras, que ficaram por muito tempo, digamos, à margem, né, não foram pesquisados, digamos assim, não tiveram, assim, seus trabalhos amplamente divulgados, como muitos autores. Então, tem a Bernard Ventadorn, tem autoras que trabalharam muito sobre a questão da teologia, como a Hildegard von Bingen, autoras como a própria Teresa d'Ávila, né, que a própria Maria Teresa Horta retoma uma citação de Maria Teresa Ávila na Anunciações. Tem a Heloísa, né, a famosa Heloísa, que escreveu cartas incríveis em latim, mas infelizmente em latim, né, e era uma mulher muito culta. Tem uma longa lista, assim, maravilhosa. Tem uma autora que me interessa muito também, medieval, que ela aparece no livro, no filme, inclusive, Em Luta pelo Amor, que
que ela foi uma meretriz, digamos assim, ela foi uma meretriz, mas assim, mas além de tudo, naquela época, né, não, é um pouco posterior à Baixa Idade Média, né, na Alta Idade Média, não, na Baixa Idade Média já, que é já mais próxima do Renascimento, né, ela foi considerada uma advogada, ela não era só uma, digamos, uma meretriz, como era chamada na época, ela foi considerada uma advogada, uma intelectual, uma poetisa, é uma mulher incrível, que é a Verônica Franco. Anotem esse nome, porque... E assistam esse filme também, que é muito legal. Ela é muito subversiva, foi uma das maiores autoras, assim, do medievo. Prostituta, autora, poeta, advogada, porque ela defendeu muitas mulheres no Santo Inquérito, foi na época do Santo Inquérito, chegou a ser denunciada e saiu digamos, do julgamento de cabeça erguida. Ela foi uma mulher incrível. Isso na literatura italiana, ela era uma poetisa italiana. Então, há muitas... eu ainda não havia escutado esse nome, né, da Witch da Anvers, eu já havia escutado, aliás, mas eu ainda não me aprofundei na literatura dela. Mas é isso, alguns dos nomes que eu tenho. Se você quiser indicar, a leitura já é maravilhosa, já me enriquece bastante também. Deixa eu ver aqui. A Yasmin, ela pediu o nome do livro, o primeiro que tu falou, das Mulheres Trovadoras. Ela não conseguiu pegar o nome do livro e o autor. A Vanice Nascimento fez uma observação. Ela falou que o primeiro romance do qual se tem notícia foi escrito por uma mulher, Murasaki Shikibu, uma japonesa de classe nobre que escreveu no ano 1007 um livro chamado A História de Genji. Mas as mulheres sempre foram deixadas de lado. Pois é, tá aqui o nome do livro. Pois é, mas na palestra eu mencionei, né, que é o primeiro livro em língua europeia moderna. Então, pra gente aqui, né, digamos, o primeiro romance que se tem notícia, de fato, foi por essa mulher, foi escrito por essa mulher, mas aí a obra do Dante, né, ela representa a opção da lírica latina com a língua europeia moderna e também com as línguas românicas, português, francês, italiano, digamos, espanhol. Então, essa parte da minha pesquisa é só sobre tem esse recorte. Porque se nós fôssemos averiguar, né, de fato, de onde vem o primeiro romance, obviamente foi escrito por uma mulher. Porque não só esse, mas tem também muitos outros, e a poesia, digamos assim, por muito tempo foi, de grande parte, dominada por mulheres, mas houve realmente esse apagamento, né? Por isso que, hoje em dia, pouquíssimo se sabe sobre trovadores. Na escola, a gente não escuta nenhuma trovadora, a gente aprende sobre trovadores. Anne, a troca de intérpretes. Pode trocar. Por favor. Aqui no Brasil, o primeiro romance do Brasil é da Maria Firmina dos Reis. E também tem essa questão de que o termo romance, ele é muito amplo, né? Porque tem quem diz que o primeiro romance foi Don Quixote de Cervantes. Mas, assim, digamos assim, que o Vina Nova, esse livro que eu tenho aqui, ele é o primeiro livro em língua europeia, digamos, moderna, assim, de um termo mais amplo, porque é o primeiro livro que é escrito em língua vulgar, não é escrito em latim. Eu tenho uma questão aqui que eu queria perguntar. Que eu não sou da área. Eu gosto muito desse livro. Então pode ser uma questão meio aleatória. Eu queria perguntar para ti se o fato a Maria, ela acaba se namorando de Gabriel também, né? Na Maria Teresa Horta, né? E isso não fica um pouco contraditório em relação ao discurso da Maria de ser uma pessoa questionadora da posição do Gabriel e questionadora do patriarcado e questionadora do próprio Deus, mas ela se namora dele mesmo assim? Ela se namora porque tem aquela questão, né? Quem é que vai segurar a questão do impulso erótico? Quem é que vai? Então, tipo, ela se namora, mas ao mesmo tempo, isso não impede, ao contrário, né? Ela se namora, mas isso não impede que ela questione. Então, é importante a leitura desse livro para se compreender completamente, né? Que quando ela inclusive fica confusa quando é abandonada pelo Gabriel, que some, né? Que o homem, enfim, e ele abandona, ela fica confusa, mas mesmo assim ela continua sempre se questionando, ela não quer, digamos, é aquela questão de luta, né, do seu interno. Ela sabe que
que ela tem um dever, ele sabe que tem um dever, mas eles estão ali naquela dança de sensualidade, e é através desse namoramento que vai surgir a denúncia, porque ela está ali como uma missão, né, uma escolhida e tudo mais, é nesse momento que, através desse relacionamento, que se estabelece as críticas que ela vai realizar, que a poeta vai realizar através da personagem de Maria. Entendi, fez sentido agora para mim. A Stephanie, ela está perguntando, ela disse, você mencionou teologia e feminismo. Que outras questões eles se propõem a estudar? Eles quem, nos casos, os autores? Não consegui entender. Stephanie, seria Dante e a Maria Teresa? Porque Dante, ele escreveu uma obra completamente em que ele vai ao inferno, purgatório e paraíso, né? Ele trabalha completamente com a questão da presença da teologia, questões filosóficas, segundo doutores da igreja, né? Como Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então, a teologia ali é muito ampla. Já a Maria Teresa Horta, ela não trabalha firmemente com teologia. É nessa obra, e algumas outras também, ela trabalha, se vocês derem uma olhada na questão da poética de Maria Teresa Horta, ela não se tem a teologia, mas ela usa da igreja, assim, para provocar, né, a questão desse lugar da mulher na religião. Então, de graduação depois, para quem se interessar, é muito interessante. A Stephanie respondeu quem seriam eles. Tá, os Seriam os teólogos, teóricos da teologia e feminismo. Então, é bem amplo. Recentemente, inclusive, eu e a Luana, que está nesse evento também, a gente fez um curso sobre teologia feminista, promovido pelas escolas pensadoras, em que essa questão da teologia e feminismo, ele vai muito a fundo, ele se questiona o papel da mulher como doutora na igreja, não só na igreja católica, como também em outras religiões, sejam elas de matriz pagã ou de raiz, digamos, oriental, ocidental, africana. Então, tem muito essa questão não apenas de questionar o lugar da mulher como personagem, né, como Maria, mas também de teórica, como, por exemplo, foi Eloise de Van Dijk, que foi uma freira, né, que se dedicou a questão da escrita da teologia, digamos, de fato associada à personagem a questão questões gerais, eles não escreviam, de fato, apenas para a Hildegard, ela não escrevia para a mulher, né, infelizmente ela era uma teóloga, mas ela ainda tinha muito dos pressupostos clericais patriarcais também. Então, eles se focam, assim, na questão do feminismo, não apenas na imagem da feminilidade, da personagem feminina, personagens femininas como Maria, mas também na recuperação, digamos, dos postulados, dos pressupostos, digamos, estudados, analisados por muitas mulheres que ficaram apagadas atrás de imagens masculinas durante a história. Porque o estudo da religião, existem teólogas, sempre vão existir teólogas que eu estava lendo ali, que irão debater sobre a questão não apenas do lugar da mulher, mas a questão do espiritualismo, de morte, erotismo, amor, tudo isso relacionado à Igreja Católica. E grande parte sempre tendo em mente essa questão da denúncia, né? Contra preceitos patriarcais. É importante a leitura, inclusive, de teólogas que estão surgindo ao longo dos anos. Atualmente, por exemplo, as maiores estudiosas de Dante no Brasil são mulheres. Passamos anos tendo apenas homens como teóricos da obra de Dante, porque é um medieval, né? E hoje em dia a grande parte são mulheres, elas estão emergindo. A maioria das teses, elas estão sendo escritas por mulheres. Muitas teses que eu usei, no trabalho que eu usei na minha dissertação, por exemplo, foram teses de escritoras femininas, de mulheres, escrevendo sobre Dante, sobre religião, sobre erotismo, sobre idealização. Então, é importante que a gente leia, quanto mais atual, assim, até melhor, porque a gente mostra a força que a gente está tendo na academia, quando estudamos todas essas esferas, né, a questão das mulheres. Entendi. Muito, muito interessante, realmente. A Ana Paula sugeriu aqui um nome da professora Edla Egert, da PUC-RS, que trabalha com teologia feminista. Vou ressaltar também
o formulário de presença, para quem ainda não assinou. Vou mandar ele mais uma vez aqui. Tem mais alguma pergunta? Estou lendo também aqui. Eu estou lendo aqui também. Mas muito obrigada pelas observações, eu agradeço muito, porque embora eu estude muito isso, a gente ainda tem muito a aprender, né? Mulheres contribuindo são sempre... A Jamine levantou a mão. Pode falar, Jamine. Oi, Anne. Oi, meu bem. Não estou ouvindo. Melhorou? Melhorou. Pois eu não conhecia essa obra, né? Caramba, eu fiquei vidrada na tua apresentação o tempo todo, muito legal mesmo. Obrigada. E eu queria saber, assim, tipo, em que condições ali sociais, né, materiais, eu acho que posso dizer isso, ela escreve, né, a Maria Teresa Horta, essa obra, porque, assim, você usou muito o termo era meio subversão e tudo mais, e em que círculo ela estava inscrita, sabe, assim, que ideias que estavam circulando, que momento era esse? Eu sei que é uma pergunta que pode ser muito, muito longa, né, a resposta. E, assim, eu queria saber o que significa essa subversão que você fala que existe nessa obra, sabe? Era só isso. Tá bom. Então, a questão da subversão, ela não está atrelada à questão temporal, né? Porque estamos, assim, digamos que ainda hoje, o cristianismo, o catolicismo ainda é vigente. Então, a subversão está no fato de se usar Maria, digamos, ela transforma, talvez trocar, tipo, esse termo subversão pela questão do transformar a personagem de Maria, usar ela como uma voz para nós mulheres, quando ela, por muito tempo, foi utilizada como voz para nos calar ou para nos tornar submissas. Então, porque Maria, tomando, por exemplo, o exemplo da virgindade, ela é inalcançável para nós, como exemplo, sempre nós estamos ali, sempre condicionadas a seguir o exemplo de Maria, mas se ela engravidou, digamos, virgem, como a igreja nos quis fazer pensar, ela já se torna inalcançável aí, mas a própria Horta, ela retoma esse símbolo e até provoca, né, tua virgindade é um mito, não existiu, porque, inclusive, na obra, ela se entrega a Gabriel, há a questão carnal entre os dois, então, não é a questão de ela, o meio sociopolítico dela é o mesmo que de todos nós ainda, porque essa obra foi escrita em 2016, mas a Maria Teresa Horta, ela vem de lutas de há muito tempo formadas, por exemplo, desde os anos 60, né, toda a questão da luta pelos direitos civis da mulher, então, isso está sempre presente nas obras dela. Todas as obras têm teor feminista, né, da Maria Teresa Horta. Então, a subversão ela não está atrelada somente à questão do que ela vive naquele momento, digamos assim, 2016, já tem a modernidade, já não somos submetidas a tanta coisa, mas a imagem de Maria ainda está ali como uma imagem que se joga em cima de nós, né, que jogam em cima de nós como exemplo, como uma figura santificada, inalcançável, digamos assim. Então, nesse quesito que ela subverte a personagem, porque ela transforma essa personagem que era utilizada para nos atacar, digamos assim, para nos pressionar a uma idealização, e ela transforma essa personagem em uma questionadora, em uma, digamos, em uma rebelde, digamos assim, em uma mulher que está ali para questionar e para denunciar também, através da voz dela, do sofrimento dela no final, quando ela é abandonada, e que encara ali com firmeza, com convicção, digamos, a história a qual ela vai ser fadada futuramente, digamos assim. Tem mais uma pergunta aqui da Júlia. Eu respondi isso a questão, Jamine? Vai haver a troca de intérprete agora. Ah, tá. Pronto, meninas. Ok. Já? A última pergunta, acho que teve tempo de ler, né? Podemos afirmar, então,
que Maria Teresa Horta faz uma espécie de desmistificação da ideia de Virgem Maria que a Igreja Católica pregou? Sim. E com certeza a Maria Teresa Horta, ela tem conhecimento desses estudos que estão surgindo, né, sobre a questão da virgindade de Maria, né, sobre a questão da santidade de Maria. É o cristianismo, inclusive, que tem muito disso, porque em outras religiões, eu acredito, não sou ainda tão aprofundada em outras questões de religião, de outras religiões, né, de outras matrizes, em que Maria não era virgem. Há, inclusive, estudos de tradução que Maria, posteriormente, teve filhos, Jesus teve irmãos, ou mesmo naquele momento, nada na Bíblia, na versão hebraica, diz que Maria foi virgem. Então, Maria Teresa Horta, obviamente, tendo ciência, né, desse estudo, dessa questão, ela desmistifica a personagem de Maria. E usa, na verdade, o elemento, o Gabriel está ali como um elemento retórico simbólico também, mas a personagem principal, a ênfase, o foco do livro é a Maria e a desmitificação da personagem de Maria. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta nesse momento. Acho que nós podemos encerrar. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação ou perguntar alguma coisa? Enfim, eu acho que não. Acho que nós Mas deu podemos direitinho o encerrar. nosso tempo, né? Uhum. A Ana Paula está perguntando se esses trabalhos já estão qualificados. Quais trabalhos, no caso? A minha pesquisa de doutorado, eu já defendi a do mestrado, já está terminada, mas a do mestrado é somente sobre a personagem de Beatriz, e a de doutorado ainda não está. Uhum. Perfeito, eu posso... Inclusive, eu vou deixar meu e-mail aqui, porque... Peraí, porque a minha qualificação ainda vai ocorrer, né, de doutorado, então as pesquisas ainda estão em fase bem inicial, mas eu já tenho uma dissertação pronta para quem quiser ler. Ela, embora não traga o livro de Horta, né, o que eu estou mais empolgada é com o livro da Maria Teresa Horta, essa obra maravilhosa, mas assim que tiver qualificação em defesa, eu vou deixar amplamente bem divulgada para vocês. Deixa eu ver aqui, eu vou deixar meu e-mail, porque aí vocês entram em contato comigo, eu mesma a gente vai receber as mensagens, né, e eu mesma entro em contato com vocês para divulgação do drive que eu estou criando sobre essa questão da teologia feminista, de questões de religiosidade, erotismo e feminilidade na obra. É um nome um pouquinho confuso, deixa eu ver aqui. É um pouquinho complicado. Longo, na verdade, não é complicado. Já está no repositório, Vânia? Ainda não vou depositar essa semana. Deixa eu pegar aqui, que é tão pesquisem semana que da vem. minha dissertação que eu esqueço. Ai. Mas eu já tenho também artigo sobre a questão da mulher na lírica ibérica e na lírica italiana também, já divulgados, assim, só jogar meu nome lá no Google que aparece. Esse é o nome da minha dissertação. As qualificações, a Maria ali se lembrou bem que as qualificações não são abertas ao público, né? As nossas não foram, a qualificação nunca é aberta ao público, mas a defesa é. Defesas são abertas ao público e já com a pesquisa caminhada, finalizada, o que é muito bom, inclusive. Mas a defesa é aberta, a qualificação não é, mas a defesa é sim. Enfim, eu acho que é isso. Encerramos bem no tempo aqui. Passou só um pouquinho. Acho que não tem mais perguntas. Queria agradecer a presença de todos. Agradecer a presença da Anne com essa palestra dela linda, que eu amo o tema dela. Eu vi a defesa dela também no mestrado. Muito obrigada. E, enfim, agradecer a todos que permaneceram até o final.
lembrar a todos do formulário de presença, para quem ainda não assinou. E acho que é isso só. Obrigada, Muito gente. muito obrigada pela presença, pelas perguntas, pelo compartilhamento e muito obrigada também aos nossos intérpretes, né? E tem também a próxima palestra, né? Vamos ter uma palestra na quinta-feira, da Andra, sobre... Qual é o título da palestra que eu esqueci? Mas é sobre páginas antifeministas no Instagram. Não é eu, não. Oi, Isa. Amiga, não. A Luana sabe melhor, ela vai dizer. Vai Deixa ser... a Andra falar, mas... Não vai ser a Andra. Vai ser a Carolyn da Silva, a Rafaela Fonseca, com o título Protagonismo das Mulheres Negras no Amazonas, entre escrevivências e outras narrativas. Ai, desculpa, gente, achei que era da Andra. A Ana Paula falou sobre curso de especialização, eu estou planejando mesmo um curso de... Inclusive, a gente estava conversando sobre um tempo desse com a Luana, fazer realmente um curso, talvez não de especialização, né, mas assim, um curso sobre os temas, né, assim que a gente ia ver um edital aberto, a gente... Mini curso também, mini curso. Especialização, meu sonho. Então, assim que eu tiver a oportunidade, vai rolar, sim, o curso. Obrigada, Ana Paula. É muito bom ver essa empolgação, né, de pessoas que realmente se interessam, né, por esse tema. Muito obrigada. É empolgante saber que a gente vai receber esse feedback, né? A gente tem esse medo de entrar de cabeça no assunto e acabar não tendo tanto público, né? Porque é um assunto ainda pouco trabalhado e que toca muito na ferida da Igreja Católica. Então muito é obrigada. isso. Eu agradeço imensamente, eu que agradeço. Agradeço a presença de todos, parabenizo a Anne. Muito obrigada. E até quinta-feira, gente, a gente vai avisar quando a sala estiver aberta e enviar os links por e-mail. Então, até quinta-feira.